Fala galera ligada no canal Yuripédia. Estamos começando mais um vídeo aqui pra você no canal e você deve estar pensando assim, pô, Yuri de boné pra trás. Olha, eu sou totalmente contra a instituição boné pra trás, mas o meu cabelo tá bem estragado, então eu prefiro fazer o vídeo de boné, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre Mundial de Clubes. Não o Mundial de Clubes em si, mas de dois times que estão no Mundial de Clubes. Hoje esse vídeo está sendo postado na quinta-feira e a final é amanhã, no caso. Então, falaremos sobre os dois times que participarão dessa final. Vamos falar de Manchester City e Fluminense, porque os dois têm uma coincidência muito grande entre si. Em 1999, os dois times estavam na terceira divisão de seus respectivos países. Manchester City estava na terceira divisão inglesa e Fluminense também estava na terceira divisão brasileira. Então vamos contar um pouco como esses dois gigantes times dos seus países foram parar na terceira divisão e como eles conseguiram dar a volta por cima e agora estarem disputando a final do Mundial de Clubes lá na Arábia Saudita. Vamos sem enrolação, vamos para a vinheta e depois a gente continua a história. Vamos primeiro falar da história do Fluminense e depois da do Manchester City. Vamos para a vinheta. Então bora lá, galera. Primeiramente vamos contar a história desse período nebuloso da história do Fluminense. Depois a gente fala da fase horrível ali do Manchester City jogando na terceira divisão inglesa. Vamos começar pelo Flu. Vamos lá. A segunda metade dos anos 90 para o Fluminense foi bem complicada. O Fluminense ali em 96 acabou caindo de divisão, sendo rebaixado da Série A. Fala galera, interrompendo o vídeo rapidinho só para corrigir uma informação. No vídeo eu falo que o Fluminense foi rebaixado em 1996, só que o brasileiro daquele ano não teve rebaixamento por conta de um suposto esquema de suborno na arbitragem do brasileiro naquele ano. O Fluminense foi rebaixado apenas na temporada seguinte, em 1997. Disputou a Série B em 98 e consequentemente acabou sendo rebaixado para disputar a Série C em 1999, tá bom? Só para deixar a informação um pouco mais clara para vocês. Vamos continuar com o vídeo. Em 98, a equipe acabou sendo rebaixada para a Série C. Em 99, iria disputar a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas a Série C daquele ano teria uma mudança de formato. Seriam 36 equipes divididas em 6 grupos com 6 times em cada um. Os 2 primeiros colocados de cada grupo avançavam para a próxima fase e os 4 melhores terceiros colocados também avançavam. O Fluminense ficou num grupo D, junto com Vila Nova de Minas Gerais, Anapolina de Goiás, com também Goiânia de Goiás e também com... Peraí, me fugiu agora. Anapolina, Vila Nova, Goiânia, Dom Pedro II e Serra do Espírito Santo. Rapaz. Esses foram os times que o Fluminense enfrentou no grupo D da Série C. O Fluminense teve algumas dificuldades, estreou perdendo para o Vila Nova até na fase de grupos, mas conseguiu se classificar na segunda colocação com 21 pontos, atrás do Serra do Espírito Santo, que se classificou na primeira colocação. Não podemos deixar de falar do time. O time era comandado por Carlos Alberto Parreira, que o Carlos Alberto Parreira tinha em mãos um grupo seleto com uma mistura de jovens e também de jogadores experientes. No grupo seleto de experientes tínhamos, por exemplo, Walter e Ian jogando pelo Fluminense. E no grupo de jovens nomes conhecidos como Rony, Magno Alves e o comentarista da Globo hoje em dia, o Roger. Esse era o grupo seleto ali que Carlos Alberto Parreira tinha em mãos para disputar a Série C de 1999. Bom, depois do Fluminense conseguir passar da primeira fase, a Série C consistia em outras fases um pouco mais, digamos, complicadinhas. Depois, o Fluminense foi enfrentar nas oitavas o Motoclube do Maranhão, se classificou, e nas quartas eliminou o Americano nas quartas de finais e avançou para as semis. É isso que você pensou, mas não. Nas semis não existiam, na verdade era um quadrangular final, que ali o Fluminense decidiu o seu futuro, se ele iria ou não para a Série B. Bom,
No quadrangular final, o Fluminense enfrentaria o São Raimundo do Amazonas, o Serra do Espírito Santo, que ele enfrentou na fase de grupos, e o Náutico de Pernambuco. Desses 4, apenas 2 iriam se classificar para a Série B de 2000, e o Fluminense conseguiu ficar na primeira colocação e o São Raimundo do Amazonas na segunda colocação. Ou seja, na teoria, o Fluminense ali foi mesmo o campeão da Série C, e isso não tem como tirar, mas não teve Série B de 2000. Porque ocorreu a Copa João Avelange, e aí o Fluminense, como um participante do Clube dos 13, foi convidado a participar. Essa Copa João Avelange já foi considerada de uma primeira divisão, e ali ele, digamos ali, da C já foi disputar a Série A. E aí o Fluminense aí, com o tempo, foi se recolocando como um dos principais times do país, e aí virou uma piada mesmo essa passagem na Série C, e também essa transição da Série C para a Série A, né, que na teoria era a Copa João Avelange naquela época. Enfim, esse foi um pequeno resumo da história do Fluminense na Série C. E aí, depois dessa Série C, o time foi lá lutando. Em 2008 teve lá sua final contra a LDU na Libertadores, não conseguiu, e agora em 2023 conseguiu vencer o Boca e se classificar aí para a Mundial de Clubes e vencer a Libertadores pela primeira vez, e agora vai enfrentar o Manchester City, clube inglês, na final do Mundial de Clubes. E agora nós vamos contar o outro lado da história, vamos contar como foi a passagem do Manchester City na terceira divisão inglesa, também em 1999. Bora lá. Bom, e agora vamos contar a outra metade do vídeo, né? Vamos falar agora da passagem do Manchester City pela League One, que é a terceira divisão inglesa. O Manchester City caiu do campeonato inglês da primeira divisão para a segunda divisão também em 96. E aí no ano seguinte, 97, na temporada ali, permaneceu ali na segunda divisão, e em 98 acabou caindo para a terceira divisão inglesa para disputar lá em 99. Mas detalhe, o Manchester City ali em 98 ainda teve uma chance de permanecer. Na última rodada precisava vencer o Stoke City e torcer para outros resultados acontecerem para o time inglês, para o time de Manchester permanecer na segunda divisão. Venceu por 5-2 o Stoke City, mas não foi o suficiente. Venceu fora de casa o Stoke City, mas não foi suficiente, e o Manchester City foi disputar a terceira divisão inglesa em 1999. Bom, pessoal, agora vamos explicar um pouco como foi dar um resumo aqui como que foi o Manchester City na terceira divisão inglesa em 99. Vamos lá. Depois da queda, a torcida do Manchester City esperava que seria uma vida mais fácil na terceira divisão e que o clube voltaria para a segunda divisão sem dificuldades. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. A equipe dos Azuis de Manchester teve muita dificuldade ali na primeira metade da terceira divisão, teve muita dificuldade e conseguiu amargar ali a 12ª colocação. Ela iria ao fundo do poço, ainda mais depois de uma derrota para o York City, que foi um time que foi rebaixado naquela temporada para a quarta divisão. A equipe estava muito debilitada, os torcedores vaiavam a equipe toda. O único que escapava ali naquela época era o goleiro Nick Weaver, que era o único que ainda era apoiado pela torcida daquele elenco daquela época. O Manchester City teve muita dificuldade, mas na segunda metade ali do campeonato, o City começou a ter uma arrancada muito importante. E vale lembrar como era o regulamento daquele campeonato. O primeiro e o segundo colocado na fase de pontos corridos já era promovido à segunda divisão. O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto disputavam os playoffs, e ali entre eles 4 disputavam a última vaga. Subiam 3, 2 de forma direta e o terceiro nos playoffs. Eles iriam disputar lá em Wembley essa última vaga. E na final dos playoffs, o Manchester City nos pênaltis conseguiu se classificar e venceu o Gillingham. E aí conseguiu se classificar para a segunda divisão. Vale destacar que o City, em 99, conseguiu voltar à segunda divisão, mas apenas em 2002 que ele voltou para que ele foi para a primeira divisão inglesa. O Fluminense teve uma vida mais fácil, saiu de 99 da Série C, e em 2000 já estava na primeira divisão, que era, na teoria, ali a Copa João Avelange. E aí, esse foi um pequeno resuminho aí para você do que foi esse retrospecto do Manchester City na terceira divisão inglesa. Bom, pessoal, contei um pouco para vocês o que foi essas temporadas
horríveis aí para tanto para Fluminense quanto para Manchester City, para fazer um pouco um paralelo, né? Duas equipes que estavam em terceiras divisões ali em 99 e agora em 2023 irão disputar a final do Mundial de Clubes amanhã. As equipes irão disputar esse torneio aí tão incrível. É claro que o Fluminense tem muita mais vontade de vencer do que os ingleses, mas claro, é a primeira vez que o Manchester City disputa o Mundial de Clubes, assim como o Fluminense. Então, claro que deve ter pelo menos um pouco de vontade do Manchester City de vencer esse título. Bom, galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal Yuripédio. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, curta, se inscreva no canal, ative o sininho também para quando o vídeo novo sair, você ser avisado, porque aqui eu sempre tentei colocar de segunda às 10 da manhã, mas nem sempre dá. Então, quando der para sair, vai sair vídeo, entendeu? Então, é bom você ficar com o sininho ativado, tá bom? Valeu, galera. E antes do Natal vai ter vídeo especial de Natal aqui no canal, viu? Um assunto envolvendo o Natal e o futebol. Então, fica ligado aí que daqui a pouco, daqui pro Natal, daqui para domingo tem mais um vídeo, tá bom? Valeu, galera. Tchau.